região ali, Parque Santa Rosa, né? Inclusive nós temos um laço com os vereadores que representam aquela região, como Antônio Henrique e o vereador Lucimar Martins, que você conhece muito bem, né? Eu gostaria de perguntar para o secretário. Secretário, realmente é claro e evidente um abandono na nossa região, naquela região ali do Parque Santa Rosa, Parque São José, né? Eu sei que o secretário aí foi escolhido pelo prefeito, né, para desempenhar um papel e as suas funções. Só que, secretário, nós estamos na comunidade diariamente, nós temos visto que está muito deficiente, né, o trabalho do senhor naquela região. Gostaria que o senhor falasse para os ouvintes de toda a região, essa rádio que cobre ali, a região que realmente é da Secretaria Executiva Regional 5, que o senhor levasse então aí a sua fala aos moradores, às pessoas que passeiam nos ambientes públicos, como a Lagoa do Mudubi, que é uma lagoa que há 2 anos atrás foi feita uma pré-revitalização, né? E hoje o que se vê lá é mato, abandono, a violência tomando conta de tudo. O que o senhor tem a dizer aí para os moradores de toda a região ali da Regional 5, Regional S, que o senhor representa? Bom dia a todos. Na realidade é importante primeiro a gente salientar o que a gente chama de abandono. Porque na realidade a Secretaria Regional 5 ela tem a sua limitação de ação. Ela depende também da execução de outras secretarias. Mas mesmo assim o prefeito Roberto Paulo tem feito diversas intervenções. A convite, no caso da Regional 5, nós fizemos intervenções em 5 postos, onde a gente começou do zero praticamente esses postos, temos postos novos, onde hoje a gente está fazendo intervenção em 3 outros postos, que é a Galvão de Araújo, Guarani Monte Alverne, tem mais uma terceira agora que é o Galva, que me falha agora a memória, mas assim, é importante a gente relatar que obras de infraestrutura, como questão de drenagem, a gente fez aí na Cônego de Castro, que mesmo a gente tem sofrido agora alguns problemas em virtude das chuvas, a gente está passando agora por uma reformulação no local da Cônego de Castro. Logicamente, é preciso a gente entender, a população como cheia, que as demandas, elas não conseguem ser resolvidas a curto prazo. É preciso de um plano, e por isso, na verdade, que a Prefeitura batalha muito para que essa questão do plano Fortaleza 40 seja algo que aconteça, para que a gente possa ter um plano futuro para Fortaleza, independente de gestão, porque na realidade, assim como de outras gestões passaram, a gestão do prefeito Roberto Paulo irá passar. E é preciso a gente deixar um plano para que haja realmente investimento nessas áreas, principalmente periferia, no decorrer dos processos de gestão da Prefeitura Municipal. E aí não tem como o prefeito, ou a secretaria especificamente Regional 5, conseguir corresponder isso ao longo prazo em virtude de abandonos de diversos anos. A gente tem feito ações muito pontuais. Hoje a gente passa por um problema realmente que é verdade com relação à questão do lixo, mas que também isso existe também da população uma determinada consciência de uso, da sua responsabilidade com o lixo. Isso é algo que a gente tem buscado, a gente está fazendo agora uma experiência agora no Conjunto Ceará, numa avenida específica, orientando os moradores a colocar seu lixo para a coleta normal, porque hoje se utiliza muito a coleta especial e a coleta normal, que é a programada, as pessoas não têm colocado seu lixo de forma adequada. Então, logicamente, isso é um processo, não se muda a cultura do dia para a noite, mas é preciso a gente trabalhar para que as pessoas possam também fazer como uma prefeitura, ela também é parte, a população precisa sentir parte dela e tomar também posse disso aí. Bom, secretário, o senhor já está há quanto tempo lá à frente da Secretaria Regional 5? Aí a gente está falando em mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Esses 2 anos e meio, eu tenho levado ao conhecimento da comunidade, através da internet, da televisão e do rádio, os problemas que ocorrem na nossa região, né? Eu tenho visto um abandono, característico ali daquela região, Jardim Fluminense, Parque Santa Rosa, né? Inclusive um colégio público. Daqui a pouco eu vou estar vendo as fontes aqui, o nome do colégio, inclusive nós tiramos fotos, eu tenho essas fotos aqui, vou mostrar daqui a pouco para o senhor, né? Em frente ao colégio público, lama, lixo, inclusive a irmã de um vereador, o vereador Antônio Henrique, mora nessa rua, ela mora em frente a esse colégio e ela realmente está ciente do que eu estou falando aqui, né? Eu quero perguntar para o secretário, como que um estudante ele vai ter uma educação, ele vai se sentir bem num ambiente com lixo, com esgoto, em frente a uma instituição que é para ensinar, para educar, como é que ele vai conseguir ser educado dessa forma? Primeiro eu preciso entender um pouquinho do problema. Vamos lá. Se a gente tratar especificamente de lixo, em frente à instituição de ensino, a gente precisa entender onde é que está o problema.
É um problema da coleta ou é um problema, na realidade, onde a população ainda coloca o seu lixo de forma inadequada no local? Os pontos de lixo que acontecem hoje, elas são decorrentes exatamente disso. As pessoas, elas não esperam, estou dizendo isso porque eu já abordei cidadãos, inclusive em diversos locais, colocando lixo em canteiro central, onde a gente aborda se a coleta está funcionando ou não. É simplesmente que o cidadão não quer esperar o dia da coleta do lixo, né? Ele prefere colocar um canto lá porque a prefeitura é obrigada a recolher. Então, essa cultura precisa acabar. Então, é preciso a gente entender isso aí, onde é que está o problema. Mas também é preciso aproveitar uma oportunidade, até como sendo o fato da questão da educação, de mostrar para esses alunos a importância, na realidade, que é você coletar o lixo de forma adequada e aproveitar também, já que você está falando de que tem um problema de água, eu preciso saber, na realidade, o que é. Se é esgoto, a gente precisa entender. O local tem parte, por exemplo, funciona saneamento lá, não tem saneamento, porque isso aí entra em intervenção do governo do estado. Se é um problema de água servida, que é um problema sério que a gente vive na regional, vou dar aqui um exemplo. Eu estive visitando uma rua há 2 semanas atrás, a população estava reclamando de que o buraco era constante, a gente já tinha consertado o buraco 3 vezes, mas eu identifiquei o problema. Qual é o problema? Você tem água servida caminhando, que vai para a rua direto. E aí, toda vez que você conserta, quando passa o ônibus, o buraco aparece de novo, porque a água está constante lá. E aí, por que a água está constante? Porque lá você tem a passagem do saneamento. O problema é que você, quando você vai para a Cagés, a Cagés encontra lá garrafa PET dentro dos tubos, pedaços de madeira, que as pessoas colocam uma série de coisas dentro da drenagem, estoura e caminha a água para dentro da rua. Então, é claro, é evidente que a população também tem uma parcela de culpa nisso aí. Mas o que a Regional 5 tem feito na questão da coleta de lixo, na questão ali das vias públicas, porque ela é uma região que está realmente bastante suja, né? Como o Conjunto do Ceará, como outros locais. A sujeira, na realidade, é algo que a gente, eu convivo na regional constantemente. A gente faz operações constantes, a gente tem um grupo, na realidade, que a gente se reúne toda semana para discutir a questão da coleta. A gente está fazendo operações de educação nas escolas. O prefeito, o prefeito Roberto Cláudio lançou essa lei agora, que é para tratar os grandes coletores de lixo, uma punição maior sobre esses coletores. Logicamente, é isso que eu estava conversando com você agora, falando um pouco mais cedo, que é preciso a gente criar uma cultura. A gente vai sofrer, logicamente. Nenhuma prefeitura, nenhum prefeito, nem eu como secretário da regional, desejo que as pessoas convivam com o lixo. Até porque o lixo traz uma série de problemas que envolve saúde, né? Envolve também a questão da cultura, na realidade, do cuidado com a cidade. E a gente não deseja isso. Mas também tem que conviver com uma realidade que chama de limitações. Nós temos limitações. E essas limitações podem ser resolvidas ou serão saneadas se a população também se somar a isso e compreender que também esse processo é parte dela. Se a gente conseguir, no decorrer do período aí, desses anos que ainda tem esse, digamos assim, resto do período que ainda tem, conseguir conscientizar a população tem que ter experiência. Eu acho que a gente faz um avanço e dizer muito claramente que a gente vai conseguir resolver isso. Para não estar mentindo para vocês, esse não é meu entendimento. É preciso a gente trabalhar para que no futuro a gente possa ter uma cidade mais limpa, mas também com a participação, principalmente com a participação popular. Bom, a gente está aqui no programa Bate-Papo Político, ao vivo aqui para a Rádio Nativa FM, para a internet também, para a TV Comitê e também aí para a TV Mais, nós estamos gravando aqui ao vivo. Passar aqui para o jornalista, então, Milton Pinheiro, que também quer conversar também com o secretário, o Júlio Ramon. Amigo. Perguntar para o Ramon. Ramon, você tem o Zé Bucato, vice-presidente da Casa, tem o secretário executivo, Antônio Henrique, e onde o prefeito vai levar atrás, Didi Mangueira, já brigou com você umas 10 vezes, eu sou, Didi Mangueira, quase que sai no tabefe lá dentro. Didi Mangueira, quem é mais, meu Deus? Tem Jacaré e outros menos aí. Esses vereadores não lhe ajudam, não, só vão lá para pedir. Não dão assim, Ramon, o planejamento é esse, assim, assado, o que você diz? Eu tenho um ponto que eu acho que é importante. Na verdade, a casa, os vereadores têm sempre nos ajudado na medida do possível. É preciso a população entender que o vereador também tem a sua limitação. E o que sua questão principal, primeiro, é legislar, que é o que essa casa tem feito, né, apoiando o prefeito nas suas iniciativas, lançando novos projetos. Os vereadores sempre têm, dentro das suas limitações, lógico, me ajudado. Inclusive tem vereador que paga do próprio bolso, que eu sei, para fazer determinadas situações de limpeza
e que trabalha junto com a comunidade para dar resultados. Então, a gente também tem que reconhecer o trabalho deles. A gente pode saber o nome desse altruístico vereador? Paga do bolso? Tem. O vereador Antônio Henrique, por exemplo, já fez operações feitas por ele mesmo em determinadas situações, principalmente com relação à questão de limpeza. E aí é preciso a gente entender que a Câmara Municipal tem sido exatamente muito parceira do município e tem sido minha parceira também. Então esses vereadores também, dentro das suas limitações, têm nos ajudado. Mas é preciso, Milton, a gente entender na realidade, hoje, que a gente precisa gerar na população uma consciência. Que consciência é essa? Consciência participativa. Consciência no sentido de que é preciso cobrar da prefeitura, logicamente, mas é preciso também ser parte dela. Fazer com que você não pode simplesmente hoje, eu coloquei meu lixo aqui e simplesmente coloco na rua porque é a obrigação da prefeitura recolher. Quer dizer, eu não espero, qualquer um de nós aqui sabemos do dia de coleta nas nossas casas do lixo. Então todos nós precisamos ter consciência e fazer parte. Limpeza urbana não é só uma obrigação do município, mas é uma questão de cidadania. Aí eu vou, inclusive, proclamar aqui a presença do Alexandre Rangel, que é o nosso presidente aqui do comitê. Aí quem é que deveriam entrar os vereadores? Tem que ter uma verba gorda para a publicidade. Por que não consultar, através de panfleto, a população do bairro e educar? Olha, dia de segunda-feira, o lixo passa, não deixa o lixo na rua, que o adengue está aí, agora está aparecendo a meningite, etc, etc. Tem que ter a participação dos vereadores. O vereador está comendo aqui R$100 mil por mês, não fazem nada. Sua opinião, Alexandre? Agora há pouco nós tivemos um vereador que foi entrevistado aqui e fez questão de salientar o que o Milton acaba de confirmar. Um vereador de Fortaleza super bem pago para desempenhar o mandato que aqui tem. A Constituição de 88, secretária, ela reduziu drasticamente esse poder de legislar tanto dos vereadores como dos deputados, infelizmente, né? Engessou de uma certa forma o poder, uma das atribuições do parlamentar, que é legislar. Eu lhe pergunto, essa questão do lixo em Fortaleza é mais de falta de gestão ou falta de educação da população, falta de consciência da população? É assim, eu vou dizer dentro da minha percepção e do meu conhecimento, né? Logicamente é uma coisa muito mais ampla do que isso. É preciso primeiro a gente entender que a gente mudou a cultura. A cidade, quando ela nasceu, a própria prefeitura cuidava do lixo. A própria prefeitura que ela tinha a estrutura dela para cuidar da questão da limpeza urbana. E aí, em um momento, se terceirizou o serviço. Então, quando você terceiriza o serviço, é preciso primeiro a gente entender do que a gente está falando nesse processo de terceirização. Estamos falando aí de algo de 30 anos, né, que você fez em épocas atrás um contrato para prever o futuro. E o futuro muda, né? A cidade muda, a cultura muda, a estrutura muda. Logicamente, eu acho que o grande desafio, tanto dessa gestão do prefeito Alberto Cláudio como a gestão futura, é a gente realmente pensar, que é o que tem acontecido nesses últimos anos, pensar realmente o que é o lixo. Porque o lixo, isso na nossa convivência, estou dizendo isso como cidadão do interior que veio para a capital, era algo que tem que estar distante da gente, né? A própria não tem nada a ver com lixo, então a gente jogava na rua realmente e a prefeitura tinha que cuidar. Hoje mudou a cultura, porque a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de consciência de compra, a gente está falando de uma série de questões, prevenção à saúde. Quando a gente fala que a gente vai para o supermercado e hoje eu levo minha sacola, por exemplo, para comprar, é para eu poder não levar o saco plástico para casa. Então isso é uma questão de cultura, mas eu não vivi isso na minha infância, né? Eu não convivi com isso, meus pais nunca me explicaram, eu estou tendo que conviver isso agora. Então é preciso a gente entender que essa mudança, que envolve o contrato da Prefeitura Municipal de Fortaleza no decorrer dos anos, e que envolve uma cultura da população de mudança de comportamento, é algo que vai, né, passar às futuras gerações aí para a gente poder trabalhar isso. Mas o prefeito fez essa mudança agora da lei, que eu acho que é bastante interessante. É preciso a gente mudar isso aí através do plano de todos, utilizar a legislação para isso, mas eu acho que a gente tem grandes desafios. E eu vou lhe dizer para vocês o que eu acho sobre o lixo muito claro, e é preciso a gente entender. A gente precisa mudar essa cultura do lixo hoje, porque o que se gasta no município com lixo, a gente daria para fazer grandes transformações na área de saúde, reformando postos, daria para a gente fazer grandes transformações em ruas e avenidas, porque hoje a gente gasta muito com o coleta de lixo.
E muitas vezes isso poderia mudar e transformar a cidade em outro caminho. Eu dei uma opinião, uma sugestão aqui com a crise, já que ele vai ser secretário de Estado. Por que não pagar, rapaz, esses catadores de lixo que andam 30, 40 quilômetros, limpando a cidade de madrugada? Tração animal. Tração animal, leva os filhos, a mulher, todo mundo mora dentro daquele carrinho. Por que a prefeitura, por exemplo, a sua regional, Bolsa, qualquer não coisa. cria uma bolsa aí para poder estimular, porque eles são responsáveis pela limpeza, porque o caminhão passa, o cara joga o saco e a metade cai no meio da rua. E ainda teria o controle desse, e ainda o município passaria a ter o controle da vida desse cidadão, que muitas vezes é taxado de marginal, porque está na rua coletando lixo. Para viver, para Para sobreviver. sobreviver. Seria uma das formas. Agora, secretário, taxa do lixo em Fortaleza já foi criada uma vez, foi um desastre. Você está chamando ele de vereador. Você Ele tá no caminho, ele tá no caminho. Você acha que ele é candidato a vereador? Eu acho que sim. Eu acho que é um cara competente, o doutor Roberto tem seus acertos em algumas secretarias, e o Ramon é uma dessas. Perguntar ao Ramon o seguinte, que essa, queria perguntar ao Ramon, não, só um minutinho, porque essa administração, o negócio dela é pedalar. É pedalar. Estão pedalando lá no Bojarim. Sim. É bom tempo. Aos Caraíbas, principalmente. Mas aí tem um ponto, viu, que acabou de falar, eu queria somar, que foi dito, eu acho que é importante. Sem questão de criar a taxa do lixo. Tratar, né? Essa questão da taxa do lixo. Eu acho que a gente precisa pensar na realidade da cidade, né? E aí eu não posso responder por mim, porque tem um gestor maior que é o prefeito Roberto Cláudio pensar sobre isso. Acho que a população está muito cansada sobre taxa, tá certo? Eu acho que as pessoas estão cansadas demais. Nós, como consumidores, eu também sou consumidor, né? Muito mais que secretário, também sou consumidor. A gente cansa quando a gente paga os nossos impostos, a gente não consegue ver resultados reais, concretos sobre aquilo que a gente paga. Isso a gente cansa, gente, né? Porque a gente quer ver resultado, né? Eu não quero pagar 2 vezes a educação do meu filho, porque eu tenho que pagar como imposto, mas ele não utiliza público, eu pago particular, tenho que pagar a saúde 2 vezes. E aí, entre outras coisas que a gente paga, a gente passar 3 meses pagando impostos para poder depois a gente ter resultado sobre isso, então isso chega de uma maneira que cansa. Eu acho que o caminho hoje que eu vejo que o prefeito realmente está se pontuando, o prefeito Roberto Cláudio pensando na cidade, é encontrar caminhos dentro da legislação que punam aqueles que são grandes produtores de lixo, mas que cria também um caminho educacional para a população. Esse é o maior caminho. Primeiro passo tem que ser esse. Para poder as pessoas terem consciência do que fazer realmente com o lixo. Ele tem que criar uma secretaria de imprensa que não tem, né? Vai começar. Vai começar, porque ninguém sabe o nome desse secretário de imprensa. Secretário. Você sabe o nome dele, Alexandre? Sei, mas faço questão de nem pronunciar. Nem pronunciar. Secretário, semana passada eu tive informações de que aquela relação Prefeitura, Federação de Bairros e Favelas, parece que ficou meio estremecida e houve uma redução de caçambeiros que faziam coleta de lixo. Procede essa informação? Eu não sei dizer basicamente aí. Houve, na realidade, quando começou a operação da questão da fiscalização dos grandes coletores, houve uma redução das caçambas, até para que a gente possa realmente verificar qual é a mensuração de resultado que a gente vai ter nessa fiscalização. Logicamente, a gente precisa entender que o grande desafio nosso, que é na coleta, por exemplo, hoje de manhã eu recebi uma denúncia, antes de vir para cá, de uma rua lá no José Walter, que realmente o cidadão me trouxe a foto, ela está tomada de lixo, mas é entulho, não é lixo comum de casa. Então, entulho é aquele cara que você paga, né? Você não chama Teleentulho, né? Teleentulho, né? Já, o cara joga 2 ruas depois de onde você está fazendo, o cara pega uma caçambinha ali e joga lá. E isso que eu quero trazer para a gente, essa reflexão. Até que ponto realmente é responsabilidade da prefeitura, até que ponto é responsabilidade minha como cidadão. E eu queria dar um exemplo aqui, aproveitar essa oportunidade. Eu fiz uma reforma em casa há um tempo atrás e eu contratei lá para fazer a coleta do entulho que foi gerado, né? O container. E quando eu fui usar o container, eu já não podia mais usar meu container, porque rapidão já tinha usado A vizinhança partiu antes de mim. Então isso é algo que a gente precisa realmente se perguntar como cidadão. O que está acontecendo? Será que é porque a gente está transferindo realmente a responsabilidade para os outros e não assumindo essa responsabilidade com a gente? Eu acho que é a partir daí que a gente realmente começa a pensar a cidade. É a partir daí que a gente começa também a pensar a política, que é isso que você falou. Quando a gente vê, na realidade, alguém questionando aí essa mudança
de legislação política, se é 4 anos, se unifica, né? Se torna um voto obrigatório, se não torna. Isso só funciona se realmente a população tomar também parte desse processo. Enquanto a definição só é política e a população não toma parte do processo, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho nessas mudanças. Secretário Júlio Ramon, você que é da Regional 5 ali... Você é JB, você tem que se identificar. Exato, JB falando aqui. Eu queria saber do secretário, o senhor é conhecedor ali de todos os bairros ali da Regional 5? Os bairros da Regional 5 eu conheço. O que acontece muitas vezes na Regional é que você tem alguns bairros que são criados pelaquela população, mas logicamente ela não existe de fato, né? Ela não é legalmente criada. O senhor conhece o Parque de Jerusalém? Sim, o Parque de Jerusalém. O senhor já ouviu falar numa rua chamada Pirajuí? Não, não sei qual é. Essa rua Pirajuí, eu vou aqui lembrar o secretário. Como é o nome da rua? Rua Pirajuí. Seu nome é difícil. É difícil, é fácil, mas o secretário vai conhecer bem. Há uma problemática dos moradores dessa rua por conta do agravamento lá do Aedes aegypti, né? Porque tem se encontrado vários focos de dengue naquela região pelos próprios agentes de saúde, né? Eles constatam em cada esquina focos da dengue. Há necessidade de uma limpeza lá nessa rua, né? Inclusive já estive na Regional várias vezes, não consegui contato com o senhor, isso é difícil. Eu achei um pouco inacessível, né? Mas já que o senhor está aqui, eu gostaria que o senhor falasse aí para os moradores aí da Pirajuí, já que o senhor é secretário da Regional 5, estão falando aqui do seu Deixa eu só fazer aqui uma correção. Está dizendo que o Ramon é difícil. Todas as vezes que eu fui à Regional, o Ramon me recebeu muito bem. É porque, Milton, na verdade, você esteja confundindo com o subsecretário. Não, é porque já existe uma facilidade aqui. Não, que eu não tinha amizade com ele, nada. Primeiro, para tratar isso aí com relação à questão da acessibilidade, eu não tenho dúvida do quanto eu sou acessível para tratar com as pessoas. Tanto, por exemplo, logicamente a gente tem uma dificuldade porque a gente tem a agenda e eu sempre tomo cuidado de todas as agendas eu concentrar na segunda-feira. Então, o dia da segunda-feira, por exemplo, é o dia que eu trato comunidade. Comunidade é o tempo todo o meu pastor. Mas, logicamente, todos aqueles que se propõem hoje mesmo, por exemplo, eu estava lá, não tinha nenhum compromisso, a não ser isso aqui com você. E quem foi aparecido foi atendendo. Então, peço desculpas a você se porventura você apareceu lá e não pude atender, mas com certeza foi alguma questão que me impossibilitou de atender. Mas fica aqui o recado para qualquer pessoa, não só para você, sobre a questão de... Entre, rapaz. Mas sim, fala da rua Pirajuí, né? Há necessidade de uma limpeza lá, né? Há necessidade também de se colocar cascalho, já notei que há uma preocupação do secretário em algumas ruas que não há possibilidade de asfaltar e colocar o cascalho para ali evitar ali o acúmulo de água, causando assim a proliferação da dengue. Gostaria de saber o secretário, o que o secretário pode fazer pelos moradores da rua Pirajuí, do Parque de Jerusalém, que clamam, estão clamando, inclusive. Tem vídeo já que já disponibiliza na internet, onde já falamos, isso acho que é uma problema que já vem se estendendo há muito tempo. Gostaria de saber se o secretário, nas suas funções, tem um desejo de resolver os problemas ali da rua Pirajuí dos moradores ali do Parque de Jerusalém. Eu vou primeiro verificar a situação. Se eu disser para você que eu sei qual o problema, eu estaria mentindo. Eu não sei. Eu vou aproveitar essa oportunidade que ele passando, vou verificar que situação realmente é essa e tentar dar uma solução mais rápida possível ao local. Não posso lhe dizer agora pontualmente qual é a solução, porque eu desconheço o problema. Eu tenho que tomar a pedra da situação para poder ver qual é a melhor solução. Muitas vezes, como você falou a questão do calçado, é que tem locais que a gente visita, que às vezes a população pede, vamos fazer calçamento, e a rua se torna inviável realmente eu colocar um calçamento porque não tem drenagem. E a gente tem resolvido com outras soluções. E aqui aproveitar, inclusive, a oportunidade de estar aqui na sua rádio e agradecer ao governo do Estado pelas diversas vezes que a gente solicitou e precisou do apoio, eles nos deram para poder resolver o problema da comunidade de Fortaleza. Só que mais uma pergunta e vou passar aqui para o jornalista Venâncio. A necessidade de uma limpeza na Lagoa do Mudubim já é uma coisa esperada pelos moradores, pelas pessoas que andam ali para cá do local. O senhor me responde uma coisa. Tem alguma data prevista para uma limpeza, uma pré-limpeza ali? Os moradores estão pedindo muito, os moradores da Vila, Manuel Sade, do Mudubim. Lagoa do Mudubim, que é uma lagoa histórica, né? Onde se utiliza para o entretenimento, para pesca. Existe alguma data, existe alguma preocupação do secretário para você resolver esse problema? Eu só queria retratar aqui que no início da gestão tivemos uma grande limpeza lá. Fizemos uma operação de plantio de árvores lá, colocamos 1000
peixinhos lá, na realidade, para aumentar a quantidade de peixe da lagoa. Então a gente tem essa preocupação com a Hoje eu não vou me dar uma data, hoje, por quê? Porque a gente está com um problema, na realidade, em outros locais, que envolve José Walter, nas próprias praças, canteiros, o Conjunto Ceará, então a gente está fazendo uma grande operação nesses locais. Mas eu me comprometo com vocês, né, juntamente, porque o grande apoiador desses processos de limpeza de lagoa é a Defesa Civil. Né? E logicamente, como a quadra chuvosa pelo menos está passando, né? Digamos assim, terminou, a gente consegue agora fazer uma programação mais pontual na questão das lagoas. Então eu me comprometo com você ter uma agenda e passar para você uma agenda de execução na lagoa. Tá ótimo. Eu vou passar aqui então para o jornalista fazer uma pergunta rápida, depois... Eu pego a agenda lá, viu? Peraí, cortou. Pastor, eu pego a agenda lá, viu, Ramon? Eu pego a agenda lá. Para encerrar aqui para o secretário sair. Pronto, pastor, vai lá, pastor. Sobre a dengue. Viu, pastor? Saúde. Vamos aqui bem rapidinho para a gente fechar. Só aproveitando aqui para dizer o seguinte, é difícil a Secretaria Executiva Regional, qualquer uma delas, trabalhar e desenvolver o trabalho se não houver uma articulação com as associações comunitárias. Porque são essas associações que têm futuras. Reclamar, o nosso colega jornalista aqui está correto, porque ele está transmitindo a ansiedade da população. Mas eu sugiro, recomendo a Vossa Excelência o seguinte, na medida do possível, a sua assessoria de relações institucionais, que faça essa operacionalidade de um contato social com as associações para servir de interlocução, porque senão fica difícil. Porque esses assuntos pontuais, a autoridade constituída, não pode tomar ciência se não for previamente provocado. E a associação comunitária deixe de usufruir algumas delas de alguns benefícios dos políticos que a mantêm e se estabeleça uma verdadeira relação de representação comunitária. Aí eu acredito que não resolve o problema, mas pelo menos evita essa ansiedade do meu colega. Jornalista César Venâncio para o secretário executivo. Pastor, tá, pastor. Bom dia, secretário Pedro Ramon. Para nós é uma alegria termos conosco aqui e nós sabemos que a Regional 5 é uma das regionais, uma das maiores que tem, né? Como foi dito uma vez, o senhor falou para nós que ela chega a ser até maior do que alguns sertões por aí, né? Alguns municípios. E sabemos que uma região dessa grandeza, uma regional dessa grandeza, fica muito difícil você fazer 100%. Né? A gente aqui criticar é muito fácil. Agora, a gente vê muitas vezes, não é nem querendo atingi-lo, mas é como o nosso colega que falou, é o anseio do povo, é aquilo, os sofrimentos do povo. O povo pergunta, a gente está na rua e está vendo a pergunta do povo. Né? O povo está querendo. E a gente vê ali naquela regional a destruição. Nós temos um posto dentro de uma grande favela que na realidade faz medo a gente entrar lá, porque é todo mundo armado com os marginais. Teria sim um prefeito uma possibilidade de tirar aquele posto ali para melhor atender o posto, porque ali é uma rua que não pode carinho, porque devido à marginalidade que é grande. É o posto, aquele que fica pela visão. O nome agora não me recordo, mas fica dentro da favela. Mas e se não fosse? Bom, primeiro pontuar aqui para você estar falando de crítica. Eu acho que a crítica é importante. Eu acho que na realidade, quando você é criticado, quando você, né, digamos assim, é mexido, é que você reflete sobre as suas ações e é uma oportunidade, na realidade, de você falar também das suas limitações. Então, eu acho que essa aí é a grande relação e a relação, na realidade, que eu tenho criado com a imprensa sempre é essa. Né? Eu não posso me colocar no meio de não responder, mas também de responder aquilo que é possível ser feito com muita clareza e com muita responsabilidade. E falando sobre o posto de saúde, eu queria dizer o seguinte, nós temos feito intervenções constantes nos postos. Agora, essa definição sobre o local correto do posto, se tirar o posto de um local e colocar em outro, por um problema, seja ela de segurança ou seja um problema estrutural, é uma definição que a Secretaria de Saúde já tem. Então, aqui eu peço aqui a vocês da rádio, na oportunidade que tiver, de entrar em contato com a Secretaria de Saúde e pedir uma definição deles, porque seria responsabilidade minha por falta de conhecimento sobre a real situação desse posto, para poder não ser, né, digamos assim,
dar uma informação, um dado errado. Então, eu pediria a você não se lhe dizer necessariamente sobre esse problema de forma específica, mas é importante que a Secretaria de Saúde seja instigada a responder sobre esse assunto aí, que eu não sei se Você está ouvindo o programa Bate-Papo Político na sua nativa FM e você acabou de ouvir o secretário da Educação. Ô, meu filho! Ele é o homem que está ali todos os dias na Regional 5. Com certeza ele atenderá com o maior prazer. Vou fazer uma entrevista rápida ao secretário aqui. Vem aqui, Rápido, vai. vai aqui, Rápido aqui. vai encerrar Não, aqui, vamos vamos segurar. fechar. Aqui, pronto, rápido. Saiu aqui. Vamos lá, bem, para fechar aqui. Jornalistas Pra fechar aqui, da ó. rede virtual, aproveitando aqui esse momento ímpar, uma agenda bastante comprometida. Secretário, nós estamos atuando enquanto instituição, Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão, Educação Especial, lá no Bom Jardim, nós acompanhamos o dia a dia dessa comunidade. Sabemos que o senhor, como secretário, representando um planejamento de governo, não pode responder ponto a ponto como se responsável fosse pelo cumprimento de algumas obrigações de interesse público. Mas eu pergunto ao senhor, qual seria a recomendação que o senhor passaria para as associações comunitárias, não só no Bom Jardim, mas em toda a Fortaleza, em particular na Regional 5, para que possa manter uma interlocução entre a instituição e o secretário regional de governo? O senhor acabou de falar uma coisa importantíssima. Resgatar para que as comunidades se sintam partes incluídas no município de Fortaleza na gestão. Isso é um ponto importante para que as pessoas consigam ter seu representante atendido através dessas comunidades, né? Sua representatividade será atendida através dessas comunidades. Nós estamos sempre com as portas abertas, eu atendo constantemente comunidades, representantes de comunidades, e procurem as regionais para que vocês possam passar para vocês seus anseios, as suas demandas, as suas angústias, e que a gente possa, na medida do possível, dar respostas pontuais e objetivas às suas necessidades. Eu quero não ser inconveniente, mas parafraseando aqui o Milton Pinheiro, eu vou dizer o seguinte, colega, você A, B, C, D e E, que nós participamos daquela gravação lá na TV e na SPEC, disse o seguinte, a orientação do meu vereador é não procurar o secretário e sentar o pau no prefeito, porque quanto pior, melhor para o partido ABCD. Cara, isso é canalice, é safadeza. Isso não é cidadania, não posso dizer. Nem vou dizer, porque aí, além de ser aético, estarei instigando uma ação supostamente criminosa, que é colocar em dúvida a seriedade de um vereador, porque eu acho que esse vereador não deu esse recado. Agora, colega, você é líder comunitário por quê? Porque você pediu ABCD ao prefeito. Quando era candidato, ele não te deu, tu se sentiu traído. Então, tu não é liderança comunitária, porque faz o seguinte, representa enquanto associação os interesses da comunidade e não aspira a ser vereador, porque quem sabe tu pode como cidadão contribuir, porque quando for vereador tu faz como os daqui, pede, muitas vezes é recepcionado, muitas vezes não, porque o vereador faz lei, não executa as obras, então não vamos cobrar, mas vamos requerer ao secretário representante da Prefeitura na Regional 5 os interesses da sociedade. E se ele não puder atender pelas limitações funcionais, recorre ao prefeito. Caso contrário, faz um movimento social organizado e não usa a associação comunitária como um meio político partidário, porque senão vira que nem certos vereadores aqui. Quanto pior, melhor. Principalmente do próximo ano. Deixo isso para Milton Pinheiro, porque ele é imune a processo legal, porque tem mais de 70 anos. Eu só tenho 30. Tchau.